Olá, amigos da Associação Espírita Caridade, sejamos todos muito bem-vindos a mais esse trabalho de exposição doutrinária que ocorre todas as terças-feiras às 20 horas. E esses trabalhos ficam disponíveis no nosso canal do YouTube, Amigos da Caridade, e também na rede social do Facebook, AE Caridade, nossa página onde podemos encontrar assuntos, temas variados, para que nós possamos cada vez mais compreender, entender os mecanismos da vida, o porquê passamos por determinadas situações que nos desafiam, que nos causam dor, especialmente nos tempos atuais. Muitos de nós estamos entristecidos, aflitos, angustiados. Recebemos notícias de conhecidos, amigos, por vezes bastante próximos, familiares, por vezes dentro do nosso lar, ou mesmo nós estamos vivenciando essa enfermidade da Covid-19 ou outras enfermidades, ou qualquer outro desafio que nos cause a perturbação, a revolta, a tristeza. E o porquê vivemos isso? A doutrina espírita não vai nos ensinar a não sofrer, não vai nos ensinar a como não passar por essas situações. A doutrina espírita vai nos mostrar a necessidade que nós temos de vivenciarmos isso. Qual a finalidade de Deus? Estaria Deus se divertindo às nossas custas com uma brincadeira tão de mau gosto, fazendo-nos passar por uma pandemia, por situações que nós estamos assistindo, sistemas administrativos ruindo, tomando por vezes atitudes equivocadas, causando por vezes o mal ainda mais agravado do que o mal em si só. Por vezes, pessoas que dedicaram suas vidas a montar um negócio, a empregar companheiros, estão vendo tudo desabar. Famílias que estão passando pela situação da enfermidade e estão sofrendo profundamente. Pais de família que estão deixando seus familiares, por vezes, sem o seu suporte. Mães de família que estão passando pela enfermidade dos filhos, que é uma dor profunda e terrível, que nós sempre nos compadecemos muito das mãezinhas. Por que estaríamos nós vivenciando todas essas coisas? Se Deus é amor e bondade, justiça, puramente o bem vem de Deus. Não seria um contrassenso nós pensarmos por que Deus permite isso? E a doutrina vai nos explicar, nos esclarecer a necessidade que nós temos de vivenciarmos essas situações para o nosso crescimento, para a nossa tranquilidade. Por que a nossa tranquilidade? Porque nós somos espíritos milenares e o nosso maior juiz, sabemos, é a nossa consciência. Por vezes lá atrás erramos muito e marcamos a nossa consciência com isso. Por vezes temos que passar por determinadas situações para conseguirmos acalmar a nossa própria consciência. E essas situações, quando se apresentam, nós não temos a memória, não temos a lembrança de tudo que houve lá atrás. E isso é uma dádiva divina, pois se nós não tivéssemos essa memória desfalecida em nosso inconsciente, ficaríamos perturbados e impedidos de mostrar a nossa resistência à dor, de provar o nosso mérito, porque Deus permite que nós estejamos com o livre-arbítrio
soberanos da nossa vontade para escolher os nossos caminhos, para que possamos ter o mérito dessas escolhas. E quando escolhemos mal, nós pisamos em espinhos, nos deparamos com pedras pelo caminho e muito trabalho extra que não seria necessário se nós ouvíssemos a nossa consciência, que sempre nos diz qual o caminho correto, porque as leis divinas, antes de serem gravadas nas tábuas de Moisés, lá dos 10 mandamentos, elas foram incrustadas na nossa consciência. Nós trazemos as leis divinas na nossa consciência. Por vezes insistimos em não ouvir a nossa consciência. Por vezes nós preferimos ouvir a nossa razão, e a nossa razão, devido às nossas experiências de selvageria, de termos que lutar pelo nosso espaço, de termos que lutar pela nossa sobrevivência, de termos que competir com o próximo para conseguirmos sobreviver, de tempos selvagens, nós trazemos no nosso íntimo ainda essa razão que diz que nós temos que ser egoístas. A nossa razão nos diz que temos que ser vaidosos. Mas é através de muito exercício que nós vamos elevar a nossa razão à luz, vamos iluminar a nossa razão para que intimamente no nosso subconsciente, no nosso inconsciente, nós consigamos colocar a inteligência a serviço do bem, para que nós tenhamos reações automáticas benévolas. Por vezes, quando nós nos deparamos com uma situação em que uma pessoa está em situação de fragilidade, a nossa razão intuitivamente nos pede para se afastar, porque nós vamos ter uma perda quando nos envolvemos com uma pessoa em situação de fragilidade. Nós vamos ter uma perda de tempo, nós vamos ter uma perda de energia, vamos ter uma perda material, porque vamos tirar algo de nós para oferecer ao próximo que está precisando. A nossa razão hoje nos diz isso. E nós estamos sempre dizendo para nós mesmos, não, mas nós precisamos ajudar. Nós precisamos ter a nossa consciência tranquila de que deixamos aquela pessoa melhor. Então vamos investir, nós negociamos conosco mesmo para investir um pouco de tempo, doar amor, doar o que temos de material para que aquela pessoa em situação de fragilidade se melhore, esteja numa situação melhor. Então isso, com o tempo, com o exercício, vai se tornar o nosso primeiro impulso. Nós não vamos precisar pensar, racionalizar sobre isso. Vamos simplesmente fazer, porque Jesus era assim. Jesus nunca parou para pensar se ele ajudava ou não, ele simplesmente ajudava porque ele era puramente amor e luz. Nós estamos muito longe disso, ainda precisamos exercitar muito, e a doutrina espírita é o nosso caminho, é a nossa apostila, nosso manual de vida. Então, toda vez que nós seguimos o exemplo de Jesus, seguimos a voz da nossa consciência sem ressalvas, sem condições, estamos fortalecendo essa mudança interior, que podemos chamar de parte do nosso autoconhecimento, reforma íntima, essas palavras que tanto ouvimos e nem sempre sabemos exatamente como aplicar. No Livro dos Espíritos, na pergunta 919, Kardec pergunta aos espíritos qual o meio mais prático de não ceder às tentações, de se livrar das tentações, e a resposta vem por Santo Agostinho, que parafraseia Sócrates e diz: conheça-te a ti mesmo. E ele dá o seu depoimento de como ele buscou o autoconhecimento. E nos exemplifica que todos os dias, todas as noites, ele passava aquele dia limpo. Ele pensava tudo que ele havia feito de bom, tudo que ele havia deixado de fazer,
que oportunidades de fazer o bem ele havia desperdiçado, porque nós temos o tempo todo oportunidades de fazer pequenas boas ações. Se ele havia desperdiçado alguma dessas, se ele havia dado motivo de alguém se queixar dele, então tudo isso ele refletia em alguns minutos antes de dormir, e a cada dia ia aprimorando esse autoconhecimento, porque a partir dessa análise que nós podemos fazer do nosso dia, nós analisamos o que deixamos de fazer para, no próxima oportunidade, fazermos melhor. Assim é quando a nutricionista pede para a gente fazer uma dieta, ela pede para fazer um diário. Eu estou falando isso, mas eu não obedeço. Ela pede para fazer um diário, colocar ali tudo que você comeu. Aí lá no final do dia você olha e diz: ah, não precisava isso, não precisava aquilo. Aí no outro dia, quando você for repetir aquele erro, você lembra: não, eu lembro que aquilo ali não precisava, então vou passar sem essa. E assim é nosso autoconhecimento, esse exercício. Se nós refletirmos nas nossas ações, analisarmos, não com o intuito de nos sentirmos culpados, de ficarmos nos massacrando, porque nós não precisamos disso. A culpa não nos beneficia em nada. A partir do momento que nós detectamos que tivemos uma atitude equivocada, nós temos que, em primeiro lugar, nos perdoarmos, pedir o perdão a quem nós possamos ter ofendido e reconstruir o que destruímos, refazer o que desfazemos, né? Então, ficar remoendo uma culpa, por vezes de coisas que aconteceram há muitos anos atrás, isso só nos faz perder energia, perder tempo, nos causa um sentimento inferior, depressivo, onde nós vamos estar deixando de fazer coisas que são benéficas. Não traz nada de bom. Então, a culpa ela pode servir como um alerta e pronto, tem que deixar passar e seguir trabalhando. Sobre essa questão do autoconhecimento, sobre o porquê nós passamos por determinadas situações que parecem muito dolorosas, muito tristes, nós não vamos descobrir ainda, nesse momento, o porquê estamos passando. A doutrina espírita não vai fazer uma sessão mediúnica para perguntar o porquê que eu estou sofrendo. Isso é parte do ser humano ter essa curiosidade. Ai, mas eu quero lembrar o que eu fiz de tão errado. Nós podemos garantir que nós não queremos lembrar, porque todos que tentaram ficaram tristes, né? Ninguém de nós, nessa existência, podemos afirmar, né, segundo os benfeitores já disseram, que essa é a nossa melhor existência. Todas as existências anteriores, nós tínhamos um pouco menos de conhecimento, nós tínhamos um pouco menos de sensatez e cometemos atos bastante equivocados, muito mais do que hoje. Se hoje nós olhamos para nossa vida anos atrás e já lembramos de coisas que não faríamos hoje e que na época fizemos, nós percebemos o quanto nós conseguimos aprender, nós temos uma capacidade de aprender. Por vezes não fazemos questão, não nos esforçamos, mas temos um potencial para melhorar muito e aprender muito. Então, em existências anteriores, nós erramos. Erramos e não foi pouco. Basta que olhemos os livros de história. O que estávamos fazendo alguns séculos atrás? Estávamos escravizando pessoas, estávamos assassinando famílias. Se olharmos mais atrás, estávamos queimando médiuns. E quanto mais atrás olharmos, mais horrível é a realidade. E nós estávamos nesses cenários, provavelmente cometendo coisas assim feias, horríveis. E que bom que nós esquecemos, porque senão ficaríamos imersos numa culpa que nos paralisaria, ficaríamos deprimidos,
Mas hoje nós estamos tendo a oportunidade de refazer os nossos caminhos de uma forma muito mais consciente. E se nós estamos aqui, envolvidos com a doutrina espírita, escutando uma exposição espírita, é porque nós estamos já num caminho muito luminoso, que vai nos ajudar muito, vai nos dar ferramentas preciosas. Se hoje nós estamos tendo uma situação que nos fere, que nos pesa, que nos amarga, a doutrina nos afirma, nos dá certeza. Não é uma fé, não é uma esperança, é uma certeza. Nós garantimos, a doutrina garante que vai passar. Talvez não nessa encarnação, mas todo o nosso sofrimento tem uma data para terminar. Se nós temos uma enfermidade sem cura, tem uma data para terminar. Porque a enfermidade, quando nós desencarnamos, nós deixamos o corpo físico enfermo e vamos então tratar o nosso perispírito de alguma sequela, de alguma resistência e vamos então passar para um novo projeto, um novo momento. Vamos renovar. Se nós perdemos um ente querido, um familiar, um vizinho, um amigo, é temporário, porque a morte do espírito não existe, apenas a morte do corpo. Isso, queridos amigos, queridos irmãos, isso não vai amenizar essa dor da saudade, não vai fazer com que nós não sintamos essa separação, porque a morte, ela não existe, a morte é apenas do corpo físico, mas essa separação, por mais que transitória, por mais que seja uma separação muito curta, em comparação com a nossa imortalidade da alma, ela dói, ela é dolorida. Nós choramos, nós sentimos, a saudade fere. E não tem problema nenhum em nós sentirmos o nosso luto, a nossa saudade. Por vezes, a perda de um ente querido, de um familiar, nos deixa desestruturados, materialmente mesmo falando, mas aí nós vamos entrar numa questão que é a resignação. Se nós entendermos a diferença entre sentirmos a dor revoltados ou sentirmos a dor resignados, nós vamos angariar muitos méritos nessa existência. Quando nos revoltamos com o acontecimento, vamos imaginar uma situação que nos feriu muito, que nos machucou muito. Uma tragédia que aconteceu dentro do meu lar e abalou toda a família, ficaram todos arrasados, todos choraram muito. Realmente, essas coisas acontecem e, por mais que nós sejamos espiritualizados, conscientes, que tenhamos fé, nós ainda somos espíritos imperfeitos, ainda estamos no mundo de provas e expiações e somos ainda naturalmente muito apegados à matéria. Então, para nós ainda é muito difícil nós conseguirmos ter esse desapego da presença material dos nossos entes amados, do nosso conforto material, por vezes, quando nós perdemos tudo que temos, tudo que tínhamos e temos que viver uma vida mais dura, mais árdua. Isso para nós é muito difícil ainda, enquanto espíritos imperfeitos aqui nesse planeta. Mas, ok, se nós nos revoltarmos, acharmos que estamos sendo injustiçados por Deus, que Deus virou as costas para nós, como é que Deus permitiu que isso acontecesse? Estamos aí cometendo um grande equívoco, um grande erro, porque se Deus é puramente justiça e bondade, não há injustiça nenhuma.
em nada que possa acontecer. E quando nós nos revoltamos com alguma situação que nos acontece, estamos nos revoltando como se não acreditássemos na justiça de Deus. Estamos nos sentindo vítimas. Nós podemos sofrer sim, mas existe uma força que nós podemos buscar na resignação. Quando nós não nos revoltamos, nós aceitamos aquela dor, sofremos, mas sem nos revoltarmos. O nosso coração aceita e sabe que vai passar, porque a espiritualidade jamais nos permite passar por uma prova na qual nós não temos condições. Nós temos que fazer um grande esforço, mas é possível. Por vezes assistimos pessoas que vivenciam tragédias imensas e pensamos, nossa, eu não conseguiria, eu não teria condições. E é verdade. Por vezes nós não teríamos estrutura, nós quedaríamos. Mas algumas pessoas já têm mais estrutura, já se preparam, sabemos como? Sabemos, é através da fé. É aquela pessoa que busca recursos na prece, mas a prece sincera. Existe uma resposta da espiritualidade para todo tipo de prece que nós façamos. Não existe prece que não tenha resposta. Porém, nem sempre é do jeito que imaginamos, né? Quando um filho pede para o pai um prato de comida, o pai oferece o prato de comida. Quando um filho pede para o pai uma arma carregada que ele quer brincar, o pai não dá. Então, assim é Deus conosco. Por vezes estamos pedindo, orando por algo que vai nos prejudicar, que não é o melhor caminho para nós. Mas nós vamos receber o auxílio do alto. Talvez o auxílio venha em forma de força, por vezes nós estamos recebendo apenas ali um passe magnético da espiritualidade, mesmo que nós não sejamos espíritas, que nunca tenhamos ouvido falar em prece. Qualquer pessoa de qualquer crença que faça uma prece, ele está ali podendo estar recebendo um passe magnético diretamente da espiritualidade naquele momento, para angariar forças físicas, espirituais, mentais. Quando nós oramos e pedimos força, outra maneira de nós nos fortalecermos é através do estudo edificante. Joana de Ângeles nos diz que se nós pegarmos um livrinho, eu tenho um aqui para mostrar. Esse aqui é um livrinho de bolso, da coleção Fonte Viva, ditados por Emmanuel a Francisco Cândido Xavier. É uma coleção com 5 livrinhos, com mensagens rápidas. E existem muitos outros livrinhos de mensagens rápidas, de mensagens otimistas. E Joana de Ângeles diz que a cada intervalo que tenhamos no dia, um intervalo no serviço, ou de manhã quando acorda, no meio da tarde, façamos uma leitura breve sobre um desses trechos edificantes, essas mensagens que são rápidas de ler, mas com concentração, porque isso é o cimento que fortalece a nossa estrutura. Então, quanto mais nós estudamos, lemos, escutamos exposições, palestras, estudos dos grupos de estudos, mais nós ficamos fortes. Quanto mais nós aprendermos, nos instruirmos para compreendermos, porque a partir do momento que nós compreendemos como que funciona a espiritualidade, nós conseguimos melhor nos sentir resignados. Se nós conseguimos compreender que não precisamos mais imaginar a espiritualidade. Hoje nós temos literatura que os espíritos superiores nos trazem através das psicografias de médiuns maravilhosos como Chico Xavier, como Divaldo e tantos outros, que nos demonstram exatamente como funciona
a espiritualidade, nós já temos essa ideia. Nós podemos até mesmo através dos romances, né? São tão lindas as histórias, os livros, para quem não gosta de livros muito técnicos, que possam ler esses romances, que eles trazem exemplos. Por exemplo, como funciona a espiritualidade? Eu tenho eu tenho um filho. Aí o meu filho faz 4 anos, eu abandono esse filho porque eu quero me entregar às tentações materiais do mundo. Em uma próxima existência, eu vou me unir a uma pessoa que tem um filho com 4 anos e eu vou criar aquela criança como se fosse minha. E aí, quando eu estou dentro dessa situação, eu não tenho a mínima ideia, porque passamos pelo véu do esquecimento enquanto estamos na erraticidade. Não lembramos que na encarnação anterior eu abandonei aquela criança e que eu estou criando exatamente o meu filho, que é minha responsabilidade. Aí, cada vez que a criança tiver um comportamento inadequado, eu vou me sentir que eu sou uma pessoa muito maravilhosa, porque eu estou aguentando os desaforos de uma criança que eu estou criando por uma bondade minha, porque eu estou fazendo um favor ao meu companheiro ou à minha companheira de educar o filho dela ou dele. Então, não é assim. Nós sabemos que essas questões são muito perfeitamente encaixadas pela espiritualidade, que todas as tarefas que chegam para cada um de nós são porque são nossas. Então, se nós temos um cunhado que nos perturba, se nós temos um colega de trabalho que nos incomoda, tenhamos resignação, tenhamos paciência, aceitemos com amor todas as oportunidades de conversarmos afetuosamente, sempre trazendo uma palavra pacífica, sempre desejando que aquela pessoa fique bem. E quando passarmos pela nossa professora dor, sejamos resignados, acreditemos que está tudo certo, que nós vamos passar por aquilo ali por alguma razão que em algum momento vamos saber, não nessa vida talvez, quando desencarnarmos venhamos a entender um pouco melhor, se for do nosso merecimento e da nossa condição, mas que tenhamos essa resignação, que busquemos sempre na prece, na leitura edificante, busquemos nos agarrar com os nossos benfeitores espirituais, para que tenhamos a força para enfrentarmos todas as moléstias da vida, todas as situações desafiadoras, e que possamos todos nos darmos as mãos, nos auxiliarmos e utilizarmos essa oportunidade que a humanidade está vivendo hoje para deixar aflorar o que temos de melhor, que é a fraternidade, a bondade, a generosidade que todos nós temos. E não deixemos essas nossas qualidades, virtudes maravilhosas, iluminadas, serem soterradas pelo medo, pela revolta, pelo egoísmo. Façamos esse exercício, todos nós. Fiquemos todos com muita paz e até a próxima terça-feira.